Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje a gente vai aprender a trabalhar com o comando find, que é um comando muito útil tanto para o seu dia a dia quanto para a prova da LFCS, tá? Ela é essencial e também cai bastante nas provas de LPI, você tem que saber vários parâmetros, tá? Eu não tenho como mostrar todos os parâmetros, até porque é muito extenso, você pode ver o manual do find aqui. Lembre-se que o manual sempre é o seu melhor amigo. Quando você estiver fazendo alguma prova prática, a única coisa que você vai poder utilizar é o manual. Então é interessante você ler o manual e tentar entender por aqui como que funciona determinado parâmetro antes de buscar no Google alguma informação, tá? Então aqui você pode ver todos os parâmetros com exemplos aqui embaixo. No final ele tem exemplos também. Ó, o manual é bem extenso. Se você quiser, você pode fazer o seu terminal ficar colorido assim como o meu, para que ele fique mais legível, né? Que você consiga entender, pegar as informações mais rápido. Isso você pode procurar aí no nosso blog, tem aí como deixar o comando man colorido. Procure aí no blog que você vai encontrar. Beleza? Então assim, ó, eu criei um diretório aqui chamado find, e dentro desse diretório eu coloquei alguns arquivos, links simbólicos, diretórios, para a gente fazer alguns finds de maneiras diferentes se você entender alguns conceitos, tá? Então eu vou voltar aqui para o diretório. Então a nomenclatura dele seria find, aí eu coloco qual diretório que eu quero executar. Se é no diretório que eu já tô, eu não preciso definir nada, tá? Mas como eu quero executar somente no diretório find, eu coloco aqui find, e aí eu vou colocar qual que vai ser o meu filtro de busca. Se eu quiser buscar pelo nome do arquivo, tá? Eu posso usar o "-name", e aí eu coloco o nome, por exemplo, file3, tá? Então ele já encontrou aqui um arquivo chamado file3. Lembrando que isso aqui é o nome exato do arquivo. Mas você também pode utilizar os file globins, né? Que você pode fazer, por exemplo, eu quero todos os arquivos .txt, né? Aí você procura. Claro que aqui eu não tenho, mas se tivesse, ele encontraria todos os arquivos txt. Isso você pode fazer para você testar lá no barra, por exemplo, find barra "-name", todos os arquivos .so, que são os arquivos aí de libraries. Então, ó, aqui ele já pegou o primeiro, que ele já pegou o segundo, vai começar a mostrar e mostrar uma lista agora, tá? Então você pode estar brincando com esse parâmetro. O que acontece é o seguinte, tá? Deixa eu pesquisar aqui na pasta find pelo nome file1, tá? Só que acessando aqui a pasta find e dando um ls nela, você pode ver que ele tem um outro arquivo chamado file1 também, só que ele tem o F maiúsculo, tá? Então, esse name, ele faz a diferenciação entre maiúscula e minúscula. Se eu não quiser que ele diferencie isso, eu posso usar o iname. Então, eu coloco um i de ignore case na frente e ele executa. Então, agora eu tenho dois resultados, tá ok? Eu também posso estar pesquisando por alguma determinada permissão. Então, eu quero pegar algum arquivo que tem uma permissão específica. Vamos acessar aqui o find. Vamos dar um ls-l, tem um arquivo aqui que eu alterei a permissão, que ele está diferente dos outros, que é 700, tá? Então eu vou pesquisar aqui todos os arquivos, né, -perm, que tenham a permissão 700, tá? Pode ver que ele retornou somente o file3. Se a gente entrar aqui no manual do find, -perm, tá? A gente consegue ver que a gente consegue colocar o modo assim, o modo com o traço na frente e o modo com a barra, tá? Então você pode fazer esses tipos de filtro aí diferente. Você pode também colocar a permissão extensa, né? Por exemplo, U igual a RWX, ou G igual a RWX, ou O igual a RWX. Outro parâmetro que é um pouquinho complicado é o max depth, tá? Esse diretório, o depth seria a profundidade de diretórios, tá? Então assim, eu tenho, digamos, deixa eu mostrar aqui para você. Eu tenho aqui vários diretórios, tá? Eu tenho arquivos, então a profundidade 0 seria nada, tá? A profundidade 1 seria isso aqui. Se eu colocar a profundidade 2, ele vai pegar isso aqui e um diretório abaixo desse, um diretório abaixo desse, um diretório abaixo desse, um diretório abaixo desse e um diretório abaixo desse. E se eu colocar 3, ele vai pegar o diretório que tem dentro desses diretórios e fazendo, cada vez é um diretório de profundidade a mais que ele vai pesquisar. Por que isso é interessante? Porque eu consigo poupar um tempo de busca do find, consigo otimizar ele. Se eu sei que ele está na camada 2 de diretórios, por que eu vou pesquisar nas outras camadas também?
Então, olha só, eu vou dar um find max depth 0. Lembrando que eu não estou passando um local porque eu quero que ele execute aqui onde eu estou mesmo, tá? Ó, ele pegou o nada, né, que seria o diretório a profundidade 0, então não estou pesquisando nenhuma profundidade. Então agora profundidade 1. Ele pega tudo que tem nesse diretório, pode ver que ele pegou a pasta find, mas não pegou nada do que tem lá dentro, tá? Então, para ver o que tem dentro, eu preciso botar a profundidade 2. Então ele navega em todos os diretórios e vai listando o que tem dentro deles, tá? Lembrando aqui, ó, por exemplo, no cache, o deconf seria um outro diretório, tá? Então se eu colocar aqui 3, ele vai navegar no deconf e vai pegar mais um diretório abaixo do deconf. Então, cada número que aumenta, ele aumenta 1 grau de profundidade de busca pelo find. Outra forma de pesquisa é pesquisar o tipo do arquivo, né? Então, assim, ó, eu quero validar aqui na pasta find, -type, tudo que tem o tipo F de file, ou seja, tudo que seja um arquivo normal, tá? Agora, eu posso listar também diretórios. Então, olha só, o único diretório é o diretório teste. Eu também posso listar por link simbólico, que é o 6. Se eu entrar aqui no find dar um ls-l, você pode ver que o 6 é um link simbólico para o 4. Tá? Então eu consigo filtrar por tipos de arquivos também. Se eu der um ls-l aqui, eu consigo ver qual que é o tamanho dele, ls-lh. Pode ver que todos eles têm o tamanho 0 e esse aqui tem o tamanho de 4K. Então, se eu quiser filtrar, por exemplo, somente o diretório teste, eu posso utilizar o size e colocar aqui tudo que for maior do que 3K. Então, ele lista somente o teste. Se eu colocar 4K, pode ver que ele não mostra. Por quê? Porque o teste ele tem no máximo 4K, então ele não é maior do que isso, certo? Eu posso filtrar também por tamanhos exatos, por tamanho menores. Então, quero tudo que seja menor do que 1 GB. Eu coloco um menos e coloco 1 GB, 1G no caso. Bom, agora a gente vai ver como que a gente consegue tomar uma ação no resultado de um comando find. Então, eu vou procurar todos os arquivos que tenham um determinado nome e eu vou tomar uma ação com eles, que pode ser remover, pode ser copiar, enfim. Para isso, a gente tem uma outra nomenclatura, tá? Eu vou dar um find no diretório find e vou pesquisar aqui tudo que tenha o nome file3, tá? Então, eu quero tomar alguma ação nesse file3. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar o comando "-exec", que é de execução, ou seja, execute alguma coisa, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar ele. Então, eu vou dar um cp, né? O cp normal, o mesmo comando de copiar do terminal. Chaves. A chaves representa o resultado do comando find. Então, eu quero copiar tudo que esteja de saída do comando find. Eu quero copiar para onde? Copiar, por exemplo, para o meu barra, que é o ponto. Opa, e aí eu coloco contra barra, ponto e vírgula. Tá? Vou dar um ls aqui. Olha quem está aqui, o file3. Tá? Por exemplo, se eu quiser remover, então, eu quero ver aqui o file4. Tá? Então, eu dou um "-exec", rm-f, ou seja, remover um arquivo. Qual arquivo? Ou seja, a saída do comando find, e eu coloco contra barra, ponto e vírgula. Esse contra barra, ponto e vírgula é padrão do exec do find, tá? Então tem que ter. Isso aqui representa os parâmetros. Isso aqui é muito importante, tá, pessoal? Você entendendo como que funciona isso aqui, você vai conseguir bem na prova, tá? Porque aí você vai saber como tomar uma ação em cima de um arquivo. Então vamos remover, vamos dar um ls lá na pasta find. E cadê o 4? Não tem mais, tanto que ele quebrou o link simbólico que tinha para ele anteriormente. Beleza, pessoal? Então, assim, ó, esses são alguns exemplos básicos, né, do comando find. Você pode sempre colocar cada vez mais expressões. É interessante que você valide também o manual dele, dê um man find, e tente entender os parâmetros com base no que fala ali. Por quê? Porque quando você fizer uma prova, como eu já falei, você não vai ter outra forma de consulta, vai ser só na base do comando man. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, comente aí alguma sugestão de vídeo também, se inscreva no canal e na nossa newsletter. É isso aí, um abraço e falou!